Irmãos, Deus ele fala onde a igreja deseja ouvir a sua voz. Então, em nome de Jesus, agora, nessa hora, deseje dentro do seu coração, vai orando, pedindo para Deus falar com você mais. Agora, onde você está, vai orando: Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Vai orando e falando: Deus, eu quero mais, eu quero mais. Uma coisa eu aprendi, ouvi o pastor Mike Murdock falando. Ele diz, tem uma frase que ele fala sempre, ele fala: não vai aonde você é tolerado, mas vá aonde você é admirado, aonde você é amado. Às vezes você vai em lugares que as pessoas não fazem muito caso de você ali. Eu pessoalmente eu não gosto de ir aonde eu não sou celebrado, aonde eu não sou amado, palavra certa, aonde a pessoa tem o prazer de sentar comigo e conversar comigo. Às vezes você vai em alguns lugares que a pessoa, como Jesus chega na casa de Marta e Maria. A Marta, ela tinha muitas obrigações. A Maria deixou tudo e sentou aos pés. Perceba que Jesus falou com aquela que sentou para ouvi-lo. Jesus, ele fala com a igreja que senta para ouvir. Se você agora, nesse momento, sentar agora para ouvir a voz de Deus, ele vai falar com você. E ele vai me usar, estando eu tão preparado ou não, ele vai me usar e ele vai falar muito com você. Mas se você estiver com a sua mente longe, seu pensamento longe, não querendo ouvir, até mesmo querendo que acabe logo a pregação para você ir embora para casa, ele não vai falar aqui. Então agora dentro de você deseja que ele venha falar e falar e falar mais com você. Vai orando e ele vai falar muito com você. Amém? Vai orando aí, vai desejando ouvir a voz dele. E em Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Vamos ler novamente? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos novamente debaixo do jugo da servidão. Glória a Deus. Bom, a Bíblia fala para nós estarmos firmes na liberdade. O Evangelho, ele é liberdade. O Evangelho, ele é libertação. E nos dias de hoje nós vivemos em dias que o Evangelho tem colocado um peso em nós, uma obrigação em nós que Jesus não coloca. Você precisa sair debaixo do peso da religião. A Bíblia diz no Salmo 100 ou no 101, no 101 a Bíblia diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Qualquer pessoa que não está servindo a Deus com alegria, não está servindo a Deus. Se você é uma pessoa que vai para a igreja porque você é obrigado, você não está servindo a Deus. Se você é uma pessoa que vai para a igreja porque está fazendo uma corrente, e você não quer quebrar a corrente porque o pastor falou que quando quebra uma corrente não é bom, você não está servindo a Deus. Irmão, cuidado que mesmo a igreja evangélica, mesmo o evangelho, pessoas que pregam o evangelho querem colocar um peso sobre você. E a Bíblia está falando: fiquem firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. E existem muitos pesos, muitas prisões, correntes que querem colocar em nós. Algumas coisas que querem que façamos que Deus não nos manda fazer. Eu não sei você, mas eu me cansei, e eu acredito que hoje Deus tem me levantado para isso, para confrontar o peso da religião, confrontar o fardo que a religião coloca sobre nós. Paulo está falando: fique firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Preste bastante atenção. No livro de Gálatas, no capítulo 2, diz assim, Gálatas capítulo 2,
Vai desejando que Deus fale com você, vai orando. Versículo 4: e isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Perceba que Paulo prega o Evangelho. Qual é o Evangelho? O Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Irmãos, olha para mim, a salvação não vem por meio das obras, vem por meio da fé em Cristo Jesus. As bênçãos de Deus não vêm por meio de obras, ela vem por meio da fé. Você cuida do seu filho, você cuida da sua filha, mesmo ele sendo bom ou não, você cuida dele. Você alimenta ele, você veste ele, sendo ele um bom filho ou não. E muitas vezes a religião coloca em nós que se nós somos bons filhos, agradamos a Deus, Deus vai nos abençoar. Isso é mentira. A Bíblia diz que Deus, Ele nos abençoa quando nós somos filhos que ouvimos a sua voz e guardamos a sua palavra no nosso coração. Sim, Deuteronômio capítulo 28. Mas entenda que as bênçãos do Senhor, elas já foram conquistadas por Jesus e dadas a nós na cruz do Calvário, pela morte de Jesus do Calvário. Paulo aqui estava evangelizando alguns irmãos, olha para mim, e ele fala que chega alguns irmãos e começam a se enturmar com eles e começam a querer colocar um jugo neles, que era o da circuncisão. Se você ler, continuar lendo, você vai ver que a Bíblia fala que Paulo repreende a Pedro. A Bíblia fala que Pedro chega, estava Paulo e Barnabé, e Pedro começa a sentar com os irmãos, a cantar, a louvar com os irmãos, a adorar com os irmãos, mas daqui a pouco chegam os líderes da igreja, Tiago e João. E a Bíblia fala que Pedro começa a se afastar dos cristãos que não eram circuncidados. Ele começa a se afastar. Daqui a pouco Barnabé também começa a se afastar, porque ele percebe que Pedro age diferente. Os cristãos que eram circuncidados, eles pensavam que eles eram salvos, que eles eram melhores que os cristãos que não eram circuncidados. Irmãos, e hoje o que tem de pessoas que pensam que por ser de tal igreja é melhor do que o outro, não é brincadeira. Ah, eu sou de tal igreja, eu sou pentecostal, e pentecostal é melhor do que o neopentecostal. Não, eu sou de tal igreja. Irmão, eu nasci em uma igreja, não estou falando mal da igreja, que nós tínhamos inimizade contra próprios irmãos. Porque eu era de tal igreja, o da outra igreja não conversava, não tinha comunhão. Ele se achava melhor ou eu me achava melhor. É a praga da religião, pensar que somos melhores porque somos alguma coisa, pensar que somos melhores, pensar que os nossos hinos, a maneira de cantar os nossos hinos é melhor, a maneira de conduzir o nosso culto é melhor. Irmãos que tinham inimizades com outros irmãos. E você não pode crescer debaixo dessa praga que é a religião. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Abre em 2 Coríntios 3, 17, diz assim. Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia. 2 Coríntios 3, 17. O Senhor é maravilhoso, Espírito Santo. Três 17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Eu vou ler novamente. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O Espírito do Senhor está aqui, sim ou não? Você tem liberdade para adorar do jeito que você se sentir melhor.
Você tem liberdade para cantar, para orar do jeito que você se sentir melhor. A religião quer falar para a gente o jeito que a gente canta. A religião quer falar para a gente o jeito que a gente adora. A religião quer falar para a gente o jeito que a gente tem que se comportar. Irmãos, nós temos que entender que nós somos filhos. Nós somos filhos e nós não agradamos ao Pai por causa de costumes que colocam para nós praticarmos. Existem pessoas hoje dentro do Evangelho carregando um peso que não era para carregar. E líderes estão colocando esse peso sobre pessoas. Estão colocando esse peso sobre nós. Irmão, aqui você tem liberdade. Eu não quero dizer para você que esse ministério é melhor do que os demais. Você tem liberdade, irmão. A minha oração é para que você venha para a igreja quando o Espírito Santo fale, vai para a igreja. Que você saiba ouvir a voz do Espírito Santo. E não venha porque se você não vier eu vou brigar com você. Se você não vier eu vou virar a cara para você. Não venha porque você é obrigado a vir. Chega de fazer as coisas para Deus obrigado, irmão. Faça pelo Espírito do Senhor que testifica no teu coração. Irmão, faça aquilo que o Espírito do Senhor te conduz em fazer. Gálatas capítulo 4 diz assim a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 4, a Bíblia diz assim: versículo 1: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Irmão, é tempo de crescer. É tempo de crescer para você não ficar debaixo de tutores e nem de curadores. É tempo de crescer, irmão, para você não ficar debaixo de tutores e nem de curadores. Está entendendo, senhor? Não? É tempo de crescer. Tutor é aquele que te fala, é assim que você tem que agir, é assim que você tem que fazer, é assim. Eu louvo a Deus por ter um tutor um dia, mas eu precisei enquanto eu era criança. Eu precisei de um tutor enquanto eu era criança. Alguém para falar, é assim, é assim, é assim. Mas existem pessoas 10 anos na igreja que ainda tem tutores. Existem pessoas 20 anos na igreja que ainda tem tutores. Pastores brigando com crente, 10 anos o camarada tem de crente, o pastor ainda tem que puxar a orelha dele. Pastor ainda tem que puxar a orelha dela. Fala para quem está do seu lado, você não precisa de tutores, você precisa de crescer. Fala para ele, você precisa crescer. Irmão, e o crescimento depende de você. O crescimento depende de você. Crescimento espiritual é o que nós precisamos. Mas continua lendo, por favor. Você vai entender o que o Espírito Santo está falando aqui. Vai desejando que Deus fale com você aí. Versículo 3: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Ele enviou o seu Filho para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Olha para mim, você sabe para que a lei serviu? Paulo diz que a lei serviu para dar luz ao pecado. Olha para mim, por favor, você tem que entender isso. Paulo diz que Deus envia a lei para dar a luz ao pecado. O que significa isso? Deus envia a lei para mostrar que você é um pecador, que você precisa dele para ser salvo. Deus envia a lei para mostrar que você é incapaz de conseguir qualquer coisa pelas obras, e hoje você vence pela fé. Hoje você é salvo pela fé. Hoje você vive pela fé, irmãos. Hoje você vive pela fé. Versículo 5, lê comigo, por favor. Você tem que entender isso. Você sabe o que é interessante? Irmão, Paulo tenta falar tantas vezes sobre o que nós estamos pregando aqui.
Ele tenta falar, ele tenta falar, ele tenta falar, porque era um povo que estava tão habituado, irmãos, um povo que estava tão acostumado com regras e costumes. Eles tinham as regras para orar, eles tinham o horário para orar, eles tinham os costumes até para orar, eles tinham o jeito, eles tinham o jeito de fazer o culto, eles tinham tudo certinho. Irmãos, tem igreja que é tão certinha que o Espírito Santo, se ele quiser fazer algo diferente, ele não pode. Se o Espírito Santo quiser falar um pouquinho mais, ele não pode. Igrejas, irmão, que me desculpe a minha palavra, é uma praga, porque você tem que subir lá e você tem que cantar, pastora Poliana, 3 hinos, um lentinho, um agitadinho, outro lentinho. Se você for cantar só um lentinho, está errado. Se você passar 30 minutos, eu me lembro que eu fui numa igreja ministrar, irmão, e o pastor falou, 4 louvores. E eu fui e comecei a ministrar, e Deus falou, vai, ministre. Daqui a pouco eu comecei a ver os irmãos incomodados, a igreja recebendo, mas os organizadores incomodados, porque o homem muitas vezes ele quer organizar até a maneira do culto, ele quer falar como tem que ser o culto. Tem igrejas, irmãos, que se o Espírito Santo sair, ela continua crescendo. Se o Espírito Santo parar de agir ali, ela continua crescendo. E Paulo diz, versículo 5, 4, 5: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Hoje você não serve mais a Deus debaixo de leis, regras. Hoje você serve a Deus como um filho amado do Senhor. Irmão, hoje você não serve mais a Deus como um escravo. Hoje você serve a Deus como um filho, como uma filha que quer agradar o coração do Pai. Entenda isso, por favor. Paulo, ele teve um problema com Pedro, irmão, o líder da igreja. O líder da igreja, que na ausência dos demais, eu vivi isso. Se um pastor saísse do ministério que eu estava, você não podia nem telefonar para ele. Eu passei 13 anos no ministério, irmão. Quando eu saí, eu pensava que eu tinha uma família, que eu tinha amigos. Não tinha não. Não recebi uma ligação. 13 anos, irmãos. 13 anos. Você sabe por que eu estou falando isso? Primeiro, porque eu estou gravando. Segundo, porque eu sei que tem dezenas de pastores me ouvindo. Um pastor de um ministério grande, que eu não vou falar o nome. Tem vários pastores que todos os dias falam comigo, pastor, eu tenho ouvido as mensagens. Igrejas que têm se tornado Babilônia. Eu não estou aqui, irmãos, atacando nenhuma igreja, porque eu não sou doido. Você sabe o que é a igreja? A noiva de Cristo. Irmão, a igreja não é essa estrutura. A estrutura tem impedido o Espírito Santo de agir. A estrutura tem impedido o Espírito Santo de agir. Nós podemos ser bons, irmãos, em muitas coisas. Podemos ser bons em muitas coisas, mas nós precisamos ser bons em seguir a direção do Espírito Santo. Você tem que seguir a direção do Espírito Santo. Seguir, fala para a pessoa do lado, seguir a direção do Espírito Santo. O interessante é que Paulo fala que enquanto nós formos crianças, nós precisaremos de tutores e curadores. Mas ele fala que Jesus veio, ele veio para nos resgatar, para nos tirar de debaixo da lei. Como que é, pastor? Então hoje eu não devo me submeter à lei? Hoje eu não devo obedecer à lei, às regras? Irmãos, se você ouve a direção do Espírito Santo, você não precisa de leis, de regras. Se você ouve o Espírito Santo falar ao teu coração, você não precisa de regras. Olha para mim, qualquer homem, qualquer mulher que recebe o Espírito Santo, ele tem a melhor postura de um homem de Deus do mundo. É o Espírito Santo quem transforma as vestes da pessoa. É o Espírito Santo quem transforma o caráter da pessoa. É o Espírito Santo quem lhe faz parar de mentir, quem te faz parar de roubar, de se prostituir. Não é as regras, não é a religião.
É o Espírito Santo. Tem igrejas que tem regra. Irmã, você não pode vestir sainha. Na igreja não veste, mas na rua pior do que uma prostituta. Porque regras não mudam a pessoa. Você não pode isso, não pode aquilo. E na frente do pastor é uma coisa, por trás é outra. O que adiantou? A gente coloca uma capa, irmão, quando entra na igreja. E quando sai da igreja, a gente tira a capa. Não, nós não precisamos colocar capa. O Espírito Santo transforma, irmãos. O Espírito Santo transforma. Ele transforma. Quem é filho e segue a direção do Pai não precisa de leis. Irmão, parece meio contraditório o que nós estamos falando. E o interessante é que se você for ler a Bíblia, você vê o esforço de Paulo falando sobre isso, irmão, trazendo esse ensinamento. E é tão difícil de entender. É tão difícil de entender porque é contraditório. É muito contraditório. Mas olha para mim. Quem aqui trabalha? Quem trabalha? Suponhamos que você trabalhasse em uma empresa. Você trabalha lá em uma empresa. Tem as regras. Tem as ordens. E você segue todas as regras, todas as ordens. Mas suponhamos que você então trabalha nessa empresa e você vai para essa empresa no seu coração em fazer o melhor naquele dia. Se você seguir as regras, você vai fazer apenas o que as regras dizem. Mas se você aplicar no teu coração e fazer o melhor, independente das regras, você fará muito mais. Você fará muito mais. É isso. É isso que a Bíblia nos ensina. Que para Deus, irmãos, para agradarmos a Deus não é necessário regras. É necessário o amor e aplicar o coração de fazer o melhor para Ele. Amor e aplicar o coração. Vamos continuar lendo. Versículo 6 diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Glória a Deus. Irmão, por favor, capítulo 3 de Gálatas, versículo 3 diz assim: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne? O que significa isso? Você recebe a palavra, aceita Jesus no Espírito. A Bíblia fala: ande no Espírito agora. Viva no Espírito. Colossenses 2, irmão. A Bíblia fala assim: da mesma maneira que você recebeu a Jesus, assim ande nele. Quando eu recebi a Cristo, irmão, eu saí da igreja tão leve. Eu saí tão alegre. Eu saí andando com o Pai. É isso que a Bíblia diz: ande com o Pai nessa alegria. Ande com o Pai nessa alegria. Ande na presença do Pai nessa alegria. Paulo fala: vocês começaram no Espírito, vocês se alegraram ao receberem Jesus, pela pregação, ao receberem a salvação. Não pense que agora vocês serão salvos pelas regras. Não pense que agora vocês serão salvos pelas regras. Mas ande no Espírito. Ande com aquela mesma alegria: Cristo me salvou. Ande com aquela mesma alegria: Ele vai voltar para me buscar. Pode ser hoje. É assim que a gente tem que andar. Ele me salvou, eu sou salvo. Ele vai voltar para me buscar. É assim que a gente tem que andar. Glória a Deus. Aleluias. Você está entendendo? Pergunta para o irmão do lado se ele está entendendo, por favor. Ele está entendendo? Está? Irmão, Romanos capítulo 5. O livro de Romanos é fantástico. Versículo 10 diz assim: eu vou ler alguns versículos de Romanos e explicar. Você está desejando que Deus fale com você?
onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Levante as suas mãos. Você tem liberdade para adorar aqui, irmão, sem costume, sem nada. Quem já pisou no Santo dos Santos, adora Ele, adore. Jesus, aleluias. Romanos 5, versículo 10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vou ler novamente. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Irmãos, nós fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus. O que nos trouxe na presença de Deus foi a morte de Jesus na cruz por nós. Você consegue entender? Não foi as práticas da lei, não foi a nossa força, o nosso esforço, a nossa santidade, irmãos. Não foi a nossa santidade, a nossa força, não foi o nosso jejum, mas o que nos trouxe a presença de Deus foi a morte de Jesus na cruz. Eu estou na presença de Deus todos os dias porque Jesus morreu por mim. Eu ando com Deus todos os dias porque Jesus morreu por mim. Você consegue entender isso? No capítulo 6 de Romanos, aleluia, Espírito Santo. Vai desejando, irmãos, que Deus fale com você. Vai desejando que Deus fale com você. Versículo 15 diz assim, Romanos 6,15: porque pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Ah é, pastor, então quer dizer que eu não devo praticar a lei, então eu posso pecar? Eu posso então pecar porque eu estou debaixo da graça? De modo nenhum. Antes nós, pela lei, pensávamos que agradávamos a Deus pela prática da lei. Hoje nós morremos para a lei. Você consegue entender isso? Hoje nós morremos para a lei. Olha para mim. A Bíblia diz que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne. Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você consegue entender isso? Irmãos, nós morremos para as coisas deste mundo. É por isso que a igreja não tem que ter ambição no mundo. A única ambição da igreja no mundo é ganhar almas para o reino do Senhor. E se Deus lhe der dinheiro, é para você enviar, abençoar, salvar vidas. É para você investir em almas. Se Deus lhe der dinheiro, é para você investir em almas. Mateus capítulo 6, versículo 19. É uma mensagem pouco ouvida nesses dias.
Jesus diz assim: não junteis tesouro na terra, onde a praça, a ferrugem, tudo corrói, mas ajuntais tesouro no céu. Como que a gente ajunta tesouro no céu? Como que a gente ajunta tesouro no céu? Deixa eu lhe falar como que você ajunta tesouro no céu. Bem-aventurados sois vós quando eu estava com fome e me deste o que comer. Bem-aventurados sois vós quando eu estava nu, você me vestiu. Bem-aventurados sois vós quando eu estava preso, você foi me visitar. Se Deus lhe der recursos, invista em almas, invista em vidas, abençoe vidas, alimente os famintos, vista os que estão nu, dê coberta aos que estão passando frio. Jesus foi bem claro: não ajunteis tesouro na terra. Mas o que a gente ouve hoje? Olha aqui o fulano de tal, chegou aqui, ó, pobrezinho, Deus da empresa, vem para cá que você vai enriquecer. Irmão, o mundo quer enriquecer, a igreja quer juntar tesouros no céu. Se você é de Cristo, você morreu para esse mundo, você não quer nada a não ser aquilo que Deus quer que você seja. A Bíblia diz que aquele que se apressa a enriquecer cai em condenação. Não passou? Deus quer que eu enriqueça, Deus quer que eu tenha apartamentos, casas e carros. Irmão, se você tiver essa ganância, daqui a pouco você vai estar roubando o teu próximo, você vai estar enganando o teu próximo, você vai cometer pecados. E a Bíblia Sagrada diz, eu vou ler daqui a pouco. A Bíblia diz aqui mesmo em Romanos, qual versículo que nós lemos agora? Me ajuda em nome de Jesus. O 15, não foi? Foi? Versículo 18 diz assim: e libertos do pecado, fostes feito servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os vossos membros como servo da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estaveis livre em relação à justiça. Versículo 22, irmãos, lê comigo aí. Mas agora libertos e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para santificação, por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. No capítulo 7, versículo 1 diz assim: ou ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Aí aqui Paulo começa a falar sobre um mandamento da lei. Preste atenção. Porque a mulher casada, isso daqui você ouve pouco, preste atenção. Porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver. Mas se ele morrer, está livre da lei do marido. De sorte que enquanto viver o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, assim não será adúltera, se for de outro marido. Agora versículo 4, lê com atenção. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de... Irmãos, daqui é muito pesado, mas eu vou dizer. A lei dizia que se um homem se separar da sua mulher e se casar de novo, ele comete adultério. É adultério, é o que a lei diz. Mas versículo 4: assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo. A lei disse isso. Se você falar, pastor, o senhor é a favor do divórcio? Nunca, jamais. Nunca, jamais. Nunca, em nome de Jesus, seria a favor do divórcio. Mas eu não sou a favor de uma mulher que está apanhando do marido traindo ela. Como eu conheço, eu atendo mulheres que hoje estão com AIDS, porque o marido transmitiu AIDS para ela. Fica lá.
Fica lá. Ela deve ficar lá se o Espírito Santo falar para ela: minha filha, fica, porque eu vou transformar. Se o Espírito Santo falar. Não porque a lei diz, porque a lei, o que a lei fala? Versículo 4, vocês são inteligentes. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. A lei dizia isto, mas a graça não. Você sabe o que a graça diz? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15: se o ímpio quiser se apartar, que se aparte. Deus te chamou para a liberdade. É pesado, irmãos, eu sei que é pesado, a gente ouve pouco falar sobre isso. Aliás, a gente ouve pouco falar sobre algumas coisas que são tão importantes. Algumas coisas que são tão importantes. A gente ouve pouco falar. A gente sabe, a gente julga, irmão, quem se divorciou, quem se separou. Por exemplo, me perdoem aqui, outro dia eu falei sobre aquela mulher, a Bianca Toledo, que se casou e ela falou, muitas vezes nós somos assim, falou que a glória da segunda casa é de Deus, foi Deus quem preparou e passou por tudo aquilo. Mas preste atenção, tem muita gente de Deus caindo, e tem muita gente caída se levantando. E a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E eu errei, eu peço perdão em nome de Jesus por ter julgado aqui nesse altar. Mas o que eu quero lhe dizer, irmão, que nós não estamos hoje debaixo da lei, mas sim na direção do Espírito Santo. Você está entendendo, sim ou não? Você consegue entender isso, sim ou não? O interessante é que é um assunto tão difícil, irmão. Por isso que eu não vou falar esse assunto em 10 minutos, 20 minutos. É tão difícil de entender, tanto que se você for ler, leia por favor Gálatas, Coríntios, Romanos. Estude sobre isso. Estude sobre isso. Você vai ver que a insistência da igreja em entender que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. A igreja é conduzida pelo Espírito Santo. A igreja, irmãos, é um povo simples, um povo humilde. Jesus não se preocupou em construir uma estrutura. A igreja é um povo reunido que se junta para adorar a Deus em espírito e em verdade. A igreja é um povo transparente. O que eu vou falar é muito pesado, mas me entenda. No dia da Santa Ceia, a Bíblia deixa bem claro que Jesus pega as suas vestes, e Ele tira as suas vestes, e Ele coloca as suas vestes como uma toalha. O que eu vou falar é pesado, mas entenda isso. Ele tira as suas vestes, e Ele pega uma bacia com água. Leia a última ceia. E Ele se veste no seu lombo, como uma toalha, como a gente que pega a toalha e coloca em volta. Jesus lava os pés dos seus discípulos e depois Ele tira a túnica. Irmão, é escandalizante para nós, eu não sei nem se existe essa palavra, em pensar que o nosso mestre ficou ou de cueca ou nu na frente dos seus discípulos. Mas se tem uma coisa que Jesus nos ensina, é transparência. Irmão, a Bíblia diz que Adão e Eva estavam nus e eles não se envergonhavam. Isso fala de transparência. É assim que nós temos que ser, Renato, transparente um com o outro. É assim, irmãos, que a igreja tem que ser transparente um com o outro. Nós não podemos, irmão, julgar alguém que caiu, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Irmão, não tem um homem que não cometa falhas. Não tem um homem que não fale, que não peque. E Jesus nos ensina: tira primeiro o arco do seu olho, para depois tirar o cisco do olho do seu irmão, a trave do seu olho, para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Às vezes a gente olha Jesus na ceia, poxa, peraí, o mestre ficou ou de cueca ou nu, como alguns dizem, bem
rápido para passar despercebido que Jesus na cruz estava nu. Irmão, a gente, com a nossa cultura, mas nós sabemos hoje tem, por exemplo, africanos, pessoas que a mulher anda nua. Pra gente, meu Deus do céu, apesar que tem a praia do nudismo aí, tem as praias do nudismo. É pecado olhar para uma mulher nua? Não. O pecado não está no olhar, o pecado está na intenção. Jesus fala que qualquer um que olhar com intenção impura já adulterou. O pecado está na intenção. A intenção não pode ser impura. Está entendendo, sim ou não? Elimine do seu coração todas as intenções impuras. Elimine do teu coração. Com qual intenção você tem Facebook? Com qual intenção você usa o Facebook? Qual é a intenção que você usa o Instagram? Qual é a intenção? Qual é a intenção que você tem o WhatsApp, usa o WhatsApp? Se a intenção foi impura, elimine da sua vida isso hoje, em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Glória a Deus, vocês querem que eu continue? Jesus é bom. Romanos capítulo 8. Se Deus quiser, é o último versículo que eu quero ler para vocês. Versículo 2, Romanos 8, 2. Fala conosco, Espírito Santo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluias. Preste atenção, eu preciso terminar agora. Porque a lei do Espírito da vida. Hoje existe outra lei para nós, Marcos. Existe outra lei. Irmãos, nós recebemos uma lei todos os dias, um mandamento, aquele que o Espírito Santo vem e fala aqui no coração. É esse que você deve obedecer. Você consegue entender isso? Em nome de Jesus, você consegue entender isso? Irmãos, leia novamente, por favor. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O interessante é que Jesus, ele fala que nos dá um novo mandamento. Todos aqueles mandamentos, irmão, existem hoje pessoas que estão tão habitoladas em sábado, guardar sábado. Elas não entendem o que Deus queria dizer a eles. Deus queria falar: olha, você tem que tirar um dia para descansar. Você tem que tirar um dia para repousar. Deus queria falar isso: você tem que tirar um dia para a sua família. Deus está falando, não é o sábado que é importante. Tem gente que hoje dá tanta ênfase ao sábado, religiosos, irmão, tão miseráveis, que diz que se você não guarda o sábado, você não é salvo. Não, nós somos salvos porque guardamos o sábado. Nós somos a igreja verdadeira. Religiões que colocam costumes, que vêm para trazer contendas e divisões, sendo que Deus nos chamou para a liberdade, sendo que o Espírito Santo tem um mandamento para cada um de nós no nosso interior. Olha para mim, em nome de Jesus. Se tiver uma coisa que você tem que absolver aqui hoje, siga a lei que o Espírito Santo fala ao teu coração. Irmão, a religião é uma praga tão grande que Deus falou no meu coração: sai, vai pregar o evangelho nas ruas.
vai seguir minha direção. Eu então cheguei para o pastor e falei: pastor, Deus está falando ao meu coração, meu pastor, que Deus tem um plano para mim. Ele fala: é o diabo, é o capeta. A religião é uma praga tão grande, irmão, que se você é de uma igreja e falar: pastor, Deus está falando para eu sair para um outro lugar, ele vai falar: é o diabo. Porque a religião quer colocar um jugo sobre você. Ela quer falar assim: você aceitou a Jesus aqui, se batizou aqui, então você tem que morrer aqui. Não, irmão, você não tem que morrer em nenhuma igreja. Você não tem que ficar aqui comigo porque aceitou Jesus aqui comigo. Você tem que seguir a direção do Pai, irmão. Se Deus falar em nome de Jesus, vai para a igreja aqui do lado. Nós temos pessoas que aceitou Jesus aqui, que se batizou, que é membro aqui do lado. Irmão, passa aqui, pode beber até o café e vai para lá se não tiver café. Me dá um abraço aqui. Fala comigo, pastor. Pensa numa igreja abençoada e ali do lado. Irmão, a religião é uma praga tão grande que se você chegar para alguns pastores e falar: olha, eu fui numa igreja, que igreja abençoada, ele fecha a cara. Tem uns irmãos que era da igreja, que era pastor, ai deles se o pastor souber que ele vem aqui. Ai deles. O abençoado pega até a Bíblia, irmão, e mostra que é pecado. Tem gente pregando o que Cristo não pregou. Irmão, eu conheço pessoas que estão oprimidas dentro de algumas igrejas, oprimidas, presas, morrendo, oprimidas, irmão. É um pássaro dentro da gaiola. É um pássaro dentro da gaiola. Interessante que eu outro dia encontrei um passarinhozinho, um filhote caído. E aí minha mãe falou: meu filho, onde você encontrou isso? Eu falei: a mãe, encontrei ali. Ela falou: agora você vai ter que ser a mãe dele. Eu falei: meu Deus, como é que é isso? Ela falou: ó, você pega a papinha do pão, mastiga a papinha do pão e bota o passarinho para comer na sua boca. E eu achei fantástico, era criancinha, peguei a papinha, mastiguei, botei o passarinzinho, dava aguinha para ele, e o passarinzinho foi crescendo. E quando ele cresceu, estava lá na gaiola, minha mãe falou: meu filho, solta ele. Eu falei: não, mãe, é meu o passarinho. Ela falou: não, meu filho, não é seu, o passarinho ele nasceu para voar, meu filho. Solta ele nasceu para voar. Irmão, você tem liberdade, irmão, para voar na hora que você quiser aqui, irmão. Essa igreja não é minha, é do Espírito Santo de Deus. Você aqui não é números. Eu não estou falando que a nossa igreja é melhor. Eu não estou falando que nós somos o certo, não é isso. Pensa num cabra que tem falha, sou eu. É só você se aproximar de mim, você vai ver. Mas eu quero dizer para você que o modelo nosso é Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, o nosso modelo é Jesus Cristo. Se você quiser ver alguém perfeito, compra um espelho e olha nele. Você vai ver. Você vai ver. Existe um mandamento, uma lei, e essa lei é espiritual. É aquela que ele fala: não faça isso. Lá no seu coração, quem está entendendo, diga glória a Deus. Você está entendendo mesmo? Pelo amor de Deus, está entendendo mesmo? É aquela que ele fala ao teu coração: faça isso. Olha para o teu irmão e fala: não seja conduzido pela sua carne, mas seja conduzido pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Versículo 21 diz assim, Romanos 8, 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluias. Vou ler de novo. Eu vou ler o versículo 19, 20 e 21 para a gente entender melhor. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou,
na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa libertação, irmãos, é hoje e agora. Cristo nos libertou hoje e agora. Glória a Deus. Irmão, tudo que você for fazer para Deus, faça por amor. Você quer ver a sua família se converter? Vem todo mundo aqui na frente, vem por favor. Sabe uma coisa que marcou o meu passado, irmão, e eu oro para que você também marque a sua família. Eu já falei aqui dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Pode vir a pastora, pode vir os levitas. Eu não era cristão, irmão. Eu não era de Jesus, eu não era da igreja. E o pastor Denis se converteu. Ele foi para Cristo. E em um domingo ele tinha ido para o culto de manhã e nós então fomos para um churrasco de família. Foi dando 5 horas, ele falou: olha, está na hora de ir embora, eu tenho culto. E eu falei: você tem culto? Você foi de manhã? Ele falou: sim, eu tenho culto. Eu falei: glória a Deus. Ele falou: você vai comigo? E eu falei: eu vou, né? Ele está de moto, eu não vou de ônibus com a minha família. E quando ele foi se despedir dos meus familiares, eu já contei para vocês, meu tio e meu primo quis impedir dele ir embora. Ele começou a chorar. Quando ele começou a chorar, eu que era a favor dele não ir, ficar no churrasco da família, eu falei: não, deixa ele ir, ele tem que ir embora. E nós montamos na moto. No meio do caminho, irmão, fura o pneu da moto. Quando fura o pneu da moto, ele chora. Eu falei: você está chorando por quê? Ele falou: eu vou perder o culto. Irmão, aquilo lá, eu nunca vi aquilo. Irmão, e eu era mundano. Eu falei: ele está chorando porque vai perder um culto. É isso que vai impactar a sua família, irmão. É no dia que você perder um culto, você chorar porque perdeu um dia na presença do Senhor. Você está entendendo isso não? Irmão, existe uma praga das pessoas irem para a igreja porque é corrente, é campanha, é bênção, é vitória. E cadê essa porcaria dessa vitória que nunca chega? Agora começa a vir buscar Deus por amor, para você ver. Começa a sair da sua casa apaixonado como salmista. Você já desfrutou disso? Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmão, quando a sua família vê você lá, sabe, naquela alegria, vindo para a igreja, vindo para o culto, eles vão falar: caramba, ela está alegre assim, ir para a igreja. Nosso maior problema, irmãos, é quando a gente vai para a igreja obrigado e chega da igreja e fala mal da igreja, irmãos. Fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos. Aquilo afasta a nossa família da cruz de Cristo. Afasta a nossa família da cruz de Cristo. Você tem liberdade, irmão. Se você vier aqui: pastor, eu não sei, procura outro lugar em nome de Jesus, irmão. Mas não fica aqui obrigado, não fica aqui porque tem corrente, não fica aqui porque não. A minha oração é para que você, se perder um dia, se furar o pneu do carro, se acontecer alguma coisa, você vem chorar. E chorar, mas chorar. E alguém falar: porque você está chorando? É porque está tendo lá agora, lá o culto, eu estou perdendo o culto. O problema é que às vezes você vai para um churrasco miserável, irmão. Ah, não dá, estou com churrasco em família. Você tem mais prazer de estar lá do que estar na presença do Senhor. Tem mais prazer de ir para um passeiozinho. Quando você for viajar, você pode viajar, deve viajar, irmão, mas procura a igreja mais próxima e vai adorar o Senhor. Não fica um domingo, não fica um dia sem ir. Você tem que voltar a ter prazer em estar com Deus, a ter amor em estar com Deus. A gente tem que buscar Deus por amor. Buscar Deus por amor. Você sabe o que é isso? É isso que você tem vivido? É por isso que você está aqui? Ou você fica correndo atrás de migalhas? Você é filho, e quem é filho tem tudo. Quem é filho tem tudo. Diga glória a Deus. Quem é filho tem tudo, irmãos.
Quem é filho tem tudo. Feche teus olhos. Feche teus olhos, feche teus olhos. A pastora vai adorar conosco. Aleluia, Espírito Santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. O meu desejo, Jesus. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então, traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Irmão, você tem liberdade para adorar. Você tem liberdade. Teu coração, traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então, leva-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Leva-me mais profundo. Teu coração que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração.
Levante as suas mãos, levante. Traga-me para mais perto, leva-me mais profundo, quero conhecer. Teu amor é tão mais doce, e tudo que já provei, eu quero conhecer. Nessa hora, nessa hora, nesse momento, toda prisão é quebrada contra a sua vida, toda corrente é quebrada contra a tua vida, todo peso é tirado das suas costas, todo fardo é tirado de suas costas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. 2 Coríntios capítulo 3: aonde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade, ali a liberdade. Ora do seu jeito, adora do seu jeito, glorifica do seu jeito, canta do seu jeito. Tem liberdade, tem liberdade, tem liberdade, tem liberdade, tem liberdade. 2 Coríntios 3,17 diz: aonde é o Espírito do Senhor, a liberdade, a liberdade. Você é livre, você é livre, 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 livre. Leva-me para mais perto, leva-me mais profundo, eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce. Traga-me para mais perto, leva-me mais profundo, eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce, e tudo que já provei, eu quero conhecer teu coração. Teu coração, teu coração, oh, teu coração, teu coração, teu coração, Jesus. Irmãos, olha para mim, por favor. Eu tenho que ler para você. Segura na mão do teu irmão, por favor. Gálatas capítulo 5, aonde nós iniciamos. Diz assim: para a liberdade Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Irmão, se você voltar a carregar, a voltar a fazer campanhas, irmãos, correntes, a morte de Cristo foi em vão por você. Me desculpa, eu preciso falar. Essa igreja iniciou fazendo campanhas e correntes, irmão, até que Cristo veio e abriu os nossos olhos. Quer fazer uma corrente? Quer fazer uma campanha? Faça uma campanha de se santificar todos os dias. Faça uma campanha de se santificar todos os dias. O interessante é que um homem chegou até Jesus e falou: mestre, lá em casa eu tenho um servo doente. Jesus não falou: faça 7 semanas que eu vou curar ele. Ele falou: mestre, basta uma só palavra. Irmão, não precisa de 7 semanas. Não precisa de 21 dias de jejum. O jejum é para fortalecer o espírito, é para falar: a Deus, a minha vontade não é comer, mas é fazer a tua vontade. E ele falou: basta uma palavra, o meu servo será curado. Faça uma campanha de uma palavra todos os dias.
Versículo 3: e de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça decaíste. Não saia da graça, não saia da graça. Não pense que é pela sua força, pela sua capacidade. Não pense que é pelo seu esforço, é pela fé. O justo vive da fé, o justo anda na fé. É pela fé, não é pelo que você faz. A Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus é como um trapo de imundícia, irmão. É pela fé. Cristo te libertou, Cristo te salvou, Cristo te restaurou, Cristo te curou. E Ele diz: nós, entretanto, pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão vale alguma coisa, mas sim a fé que opera pelo amor. Corris bem quem vos impediu de obedecerdes à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Confio de vós no Senhor, que de outro modo não haveis de pensar, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Homens que querem nos perturbar, homens que querem colocar um fardo sobre nós, que querem colocar uma obrigação. Irmão, você não tem que ir para a igreja obrigado, você tem que ir porque você ama estar na casa de Deus. Você não tem que evangelizar porque você é obrigado, você tem que evangelizar porque você ganha almas, você ama os perdidos, você ama os perdidos, e você quer ganhá-los, você quer testemunhar acerca de Cristo. Você não tem que fazer nada obrigado, você tem que fazer por amor. Versículo 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor servi uns aos outros. Pelo amor sirva, pelo amor faça a obra, pelo amor evangelize, pelo amor oferte, pelo amor vai à igreja, pelo amor limpe a igreja, pelo amor faça. É pelo amor, irmão. É pelo amor, não é porque você é obrigado, é pelo amor. É pelo amor. Oferte pelo amor, não compre a bênção. Aliás, bênção a gente não se compra, ela já nos foi dada. Como é que a gente vai comprar algo que já nos foi dado? Amém? Levante as mãos, seu irmão. Uma unção de cura passa sobre todos vocês, trazendo cura e libertação. Trazendo cura e libertação. Nós vamos declarar juntos mais uma vez: Deus, traga-me para mais perto, Deus. Leva-me para um lugar mais profundo. Eu quero conhecer Teu